A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 22. O título dessa palavra é Jesus acalma a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros. Quem é esse que até ao vento e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Então a pergunta dos discípulos, ela nos chama a atenção. Quem é esse? Jesus entrou com seus discípulos em um barco e Jesus ele foi dormir, ele foi descansar. E nesse trecho que fala que Jesus estava dormindo, nós vemos a humanidade de Jesus. A Bíblia nos relata que Jesus, quando ele deixa o céu, quando ele vem à terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Nós chamamos isso de a doutrina das duas naturezas de Jesus Cristo. Então, Jesus ele continua sendo Deus, mas ele também é 100% homem. Então, ele tinha suas necessidades. Ele comia, ele dormia, ele bebia água. Era necessário que quando Jesus viesse a essa terra, quando ele veio a essa terra, ele viesse em carne, semelhante a nós. Porque Deus precisava fazer justiça sobre essa carne. Então Jesus, ele deixa a sua glória, ele vem à terra, ele é 100% Deus e ele é 100% homem na mesma pessoa. Assim ele podia viver uma vida perfeita, satisfazer a justiça de Deus e o Pai podia punir o pecado na carne. E Jesus está no barco com os discípulos e a Bíblia diz, o nosso texto diz, que sobrevém uma grande tempestade. E os discípulos eles ficam com medo, eles ficam aterrorizados e eles têm medo de morrer. Eles sentem medo. E então eles vão até Jesus. Olha, quando nós sentimos medo, quando ao longo da nossa vida vem uma tempestade, essa tempestade ela balança o nosso barco, e nós sentimos medo, nós temos que fazer como os discípulos. Nós precisamos ir até Jesus. Jesus ele nos diz que nesse mundo nós teremos aflição. Às vezes o nosso barco vai balançar. Às vezes, em determinados momentos das nossas vidas, as águas vão estar tranquilas. Mas em outros momentos, as águas vão se agitar e virá sobre as nossas vidas um grande vento. E nós precisamos fazer como eles fizeram. Olha, eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus foi dormir. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Às vezes as águas começam a inundar o barco da nossa vida. E quando as águas começam a inundar um barco, se nada acontecer, esse barco vai afundar. Mas tinha algo diferente naquele barco. E tem algo diferente também na sua vida, que é a presença de Jesus. E quando Jesus está no barco, o barco nunca vai afundar. E o texto segue dizendo, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Sabe, se nesse dia há uma tempestade sobre a sua vida, se nesse dia as águas estão inundando o seu barco, vá até Jesus. Nesse dia, nesse momento agora, enquanto você ouve essa palavra, dobre os seus joelhos, vá até Jesus e diga, Senhor, eu estou morrendo. Eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que pode estar balançando o barco da sua vida nesse dia, mas independente de qual seja, vá até Jesus, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Olha, quando eles foram até Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus não continuou dormindo. Quando nós vamos até Jesus,
há uma disposição da parte dele em ouvir as nossas orações, em responder às nossas orações? Então, o nosso texto diz: ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Quando nós vamos até Jesus e oramos, entregamos a Ele as nossas ansiedades, entregamos a Ele as nossas necessidades, Ele se levanta em nosso favor e Ele repreende esse vento que balançava o barco da nossa vida. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Deus tem poder, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, sobre todas as adversidades da nossa vida. Quando nós oramos a Deus, quando nós clamamos, Mestre, Mestre, Jesus, Jesus, Ele se levanta em nosso favor e Ele repreende esse vento, essas águas que inundam os nossos barcos. Ele traz calmaria sobre os nossos corações. É uma ilusão acharmos que nós passaremos por essa vida e não teremos dificuldade. Enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, estamos sujeitos às frustrações, às decepções, às traições, estamos sujeitos a enfermidades, a adoecermos. Mas Jesus, Ele consegue trazer calma aos nossos corações, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos problemas. Assim como um pai ensina uma criança, o Pai Celestial, o Deus de amor, Ele também nos ensina. Algumas tempestades, algumas circunstâncias, elas têm a finalidade, o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Olha, através daquela tempestade, através daquele medo que eles sentiram de morrer, eles também tiveram a oportunidade de entender que Jesus tinha poder sobre os elementos da natureza, sobre a água, sobre o vento. Muitas vezes Deus, Ele usa situações para que através daquelas situações adversas, através daquele vento, através daquele medo, Ele possa revelar para cada um de nós como o poder dele é grande, como Ele é poderoso e como Ele é soberano. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus então pergunta para eles: onde está a sua fé? Perguntou Ele aos discípulos. Sabe, nesse dia, se você está desesperado, inquieto, angustiado com alguma situação, Jesus, Ele também faz para você essa pergunta. O barco está balançando, está entrando água, parece que ele vai afundar. E Jesus pergunta assim, olha, onde está a sua fé? E a nossa fé precisa estar depositada nele. Nós precisamos entender, acreditar, ter a certeza e a convicção que quando Jesus está no barco das nossas vidas, esse barco não pode afundar. Onde está a sua fé? Versículo 25, perguntou ele. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Os discípulos então perguntam, olha, quem é esse que está no nosso barco? Que até o vento e as águas o obedecem. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o Deus encarnado. Esse é o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da vida. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é aquele que se despiu da sua glória, veio à terra, morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos viver a vida dele. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Embora nessa terra o nosso barco em alguns momentos possa balançar, nós descansamos debaixo de uma certeza, de uma convicção. Nós descansamos debaixo de uma promessa. Que um dia, quando esses olhos aqui se fecharem, esses olhos carnais se fecharem, quando chegar o fim da nossa vida nessa terra, nós sabemos que nós vamos ressuscitar, nós vamos receber um corpo de glória, um corpo glorificado. Nós habitaremos ao lado de Deus, ao lado do Pai, ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo,
por toda a eternidade. E a Bíblia diz que ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas se passaram. Ali nós viveremos eternamente ao lado de Deus. E a cada momento, a cada instante, naquele tempo, nos será revelada uma manifestação, uma porção maior da glória de Deus por toda a eternidade. Creia nele. Se o barco está balançando, vá até ele em oração nesse dia. Apresente diante dele as suas dores, as suas dificuldades. Apresente diante dele o seu medo. Seja sincero com ele. Mas seja sincero e ore e clame, sabendo que quem é esse? Ele é Jesus. Ele é o Deus criador do universo e ele tem poder e controle sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe.